Saúde, irmãos, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Pai, eu corri de todo jeito para não pregar. Foi bem quarta-feira. Toda quarta-feira, vamos de voa e nunca dava certo. Mas teve jeito, né? Até que enfim eu tive que vir. Louvado seja Deus. Durante a semana eu ficava me perguntando, Senhor, o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou ministrar? Porque eu não gosto de ministrar aquilo que sai de mim, do desejo do meu coração. Mas eu gosto de ministrar aquilo que Deus quer falar realmente para a igreja. E estava eu e Cássia sentadas, nem ela sabe disso. Eu vou revelar isso agora. Estávamos nós sentados na hora do almoço conversando. E a gente começava a conversar a respeito da outra casa que a gente tinha comprado e que não tinha dado certo. E foi naquele momento em que a gente estava conversando, eu disse, meu filho, você está vendo que o trabalhar de Deus é diferente do da gente? Você está vendo que se a gente tivesse ficado com aquela casa, a gente estaria passando uma dificuldade muito grande. E ela disse, hoje eu vejo que o propósito de Deus era diferente. Hoje eu vejo que realmente se a gente tivesse optado por aquela opção, a gente estaria passando um aperto grande. E o tema da mensagem que eu escolhi foi justamente esse. E o tema da mensagem é: o propósito é maior do que toda a tribulação. A gente tem que entender que durante a nossa caminhada como cristão, sempre haverá um propósito de Deus em cada coisa que nós passamos. A palavra do Senhor diz no livro de João, no capítulo 13, versículo 7, diz assim: e respondeu-lhe Jesus e disse, o que eu faço tu não sabes agora, mas saberá depois. E às vezes acontece em nossa vida de nós passarmos por certos tipos de situação, e às vezes a gente acaba, tirar o óculos, que eu não estou acostumado com óculos, e às vezes a gente acaba que nos perguntando, diz, Senhor, como é que pode? Eu sou um crente, vou para a igreja, eu leio a tua palavra, eu oro, eu busco, eu trabalho dentro da tua obra, eu sou um crente segundo a tua vontade, e mesmo assim eu passo por certas tribulações. Mas eu quero dizer para você que está aqui na igreja, você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, você que está nos assistindo pelo aplicativo, que tudo que nós passamos, existe um propósito de Deus. E tudo que nós passamos, esse propósito é de ensinamento ou é de uma grande vitória que vai vir posteriormente. E às vezes eu vejo que a gente tem essa mania de achar que ser bem-aventurado, ser bem visto aos olhos de Deus, está sempre tudo bem. A gente acha que ser bem-aventurado diante da presença de Deus é estar sempre tudo nos conforme, né? Sempre o celeiro cheio, sempre a nossa vida, nossos filhos bem, a nossa vida material e financeira. A gente tem muito essa mania de associar a nossa espiritualidade com a nossa vida material. Eu quero dizer para você que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que aquele que é da carne conhece as coisas da carne, mas aquele que é espiritual conhece as coisas do Espírito. E a nossa passagem aqui pela terra, ela não tem nada a ver com o material, ela tem a ver com a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual, logicamente, quando andamos em espírito, andamos em verdade, andamos segundo a vontade de Deus, fazemos aquilo que agrada ao Espírito, as coisas da carne andam naturalmente. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, a gente não pode dizer que não vamos passar por tribulações. A gente não pode dizer, afirmar de forma nenhuma, por sermos crentes, por sermos firmados na rocha, por conhecermos a verdade, que nós não iremos passar por tribulação. Vejo muitos pregadores, muitos ministros do Evangelho orar e dizer assim, olha, se você é crente, se você é um homem fervoroso, é um homem de fé, nada vai lhe atingir, nada vai lhe abalar. Mentira. A Bíblia diz que se Deus não poupou o seu próprio filho da tribulação, quem dirá a nós? Jesus olha para os discípulos e diz, olha, se perseguiram a mim, que sou filho do Deus Altíssimo, quem dirá a vós? Estamos aqui nessa terra para sermos provados, para passarmos pelo fogo e posteriormente alcançarmos outras vitórias, outros galardões. Vamos ler aqui no livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler o que é que diz a palavra do Senhor.
A palavra do Senhor vai nos dizer que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem íntegro. E ele também era reto e temente a Deus, e se desviava da aparência do mal. Começamos a ver aí, enxergar, em primeira trilha, que Jó não era simplesmente um homem comum, um homem qualquer, um homem pecador. Todos nós somos pecadores. Mas a palavra do Senhor vai dizer especificamente que Jó era um homem justo, fiel, temente a Deus e se desviava da aparência do mal. A Bíblia vai nos dizer: e fugir da aparência do mal, e o diabo fugirá de vós. Então isso significa que Jó não era em momento nenhum para ter sido tentado pelo diabo. Se Jó era um homem que se desviava da aparência do mal, então ele se desviava do diabo. Porém, nós temos que entender e compreender algo. O tema da mensagem é justamente isso. O propósito de Deus é muito maior do que a tribulação. A gente acha na nossa vida espiritual, na nossa vida material, que a gente passa por tribulações. Às vezes a gente vê a nossa vida desandar alguma coisinha em algo da nossa vida. Pode prestar atenção que é assim. Nossa vida às vezes está bem em uma coisa, mas está um pouco mal para outra e a gente começa a murmurar. A gente começa a reclamar. A gente começa a dizer que Deus, começa a se perguntar muitas das vezes, questionar Deus, aonde o Senhor está, que não está vendo essa situação. Deus, aonde o Senhor está, que o meu celeiro não está cheio. Deus, aonde o Senhor está, que a minha saúde não está bem. E isso é um grande defeito que nós, cristãos, temos. Mas isso já é um costume da nossa sociedade, né, que coloca na nossa cabeça, na nossa mente, que para estarmos bem, nós temos que estar bem de todas as maneiras. Que para Deus estar conosco, nós temos que ser rico, bonito, novinho, cheiroso, ter dinheiro sobrando, né? A gente tem essa visão, quando a gente liga a televisão, hoje, nos dias atuais, a gente liga a televisão e está lá o pregador dizendo: eu sou um homem abençoado, Deus me deu 10 carros, um apartamento. Cuidado, você pode estar indo direto para o inferno. Chicão é uma palavra muito dura. Eu não vim aqui pregar para o homem, eu vim aqui pregar aquilo que Deus está mandando dizer. A gente tem que compreender que muitas das vezes as bênçãos que são materiais nos afastam da presença de Deus. Conheço inúmeros irmãos e inúmeras irmãs que viviam sofrendo, meu Deus e tal, e foram para a igreja e foi aquela rebuliço e Deus foi lá, operou, mudou a vida, transformou. Quando mudou a vida, o caba vai pica a mula. Aí Deus não é material. Deus, ele é espiritual. Deus não está preocupado se você vai comprar um apartamento, uma casa, um carro importado. Deus está preocupado se você vai morar com ele lá no céu. Aquela morada a qual ele preparou, que o homem não viu e não desceu ao coração do homem. Chicão, eu queria vir aqui e escutar você dizer que Deus ia me dar um carro. Vai não, Deus não vai lhe dar um carro não. De jeito maneira. Deus vai dar a você carne, Deus vai dar a você estrutura para você descer no seu coração o Espírito e você entender que a sua morada não é aqui não, que a sua morada é lá no céu. E aquilo que você está passando hoje, aquilo que eu passo hoje, é para a gente ganhar maturidade espiritual para subir ao céu. Porque no céu não entra de qualquer jeito. Amém? Posso escutar um amém? Amém? Amém, né? Amém, louvado seja Deus. Né? Porque às vezes o cara diz, meu Deus, eu queria tanto uma palavra assim, mas eu também queria. Eu queria ver anjo voando, eu queria ver um bocado de ouro e prata, eu queria, mas não estou vendo isso. E se eu fizesse isso, aí Deus depois ia me cobrar, caba safado, sem vergonha. Você pregou o que não era para pregar, eu queria que você pregasse o céu. Eu não vou pregar aqui, né, para você sair daqui recheado do seu ego e, infelizmente, sair vazio do Espírito. Que eu quero que você saia daqui cheio da unção do Espírito Santo de Deus, compreendendo que o propósito de Deus é muito maior do que essa tribulaçãozinha que você está passando. E engraçado que nessa história de Jó,
O diabo chega na presença, né, de Deus e olha e diz assim, mas também, né? Você deu tudo a ele, filhos bonitos, gado, ovelha, tudo no mundo. Então foi o seguinte, deixa eu tirar só um negocinho. E o mais interessante é que nessa história de tirar um negocinho, ele começa mexendo logo na principal coisa, que é a família. Se você quer ver um homem desestruturado na sua vida, você que é pai, você que é mãe, ou você que é filho, quando a pessoa vai mexer na família, você pode estar bem financeiramente, você pode estar com saúde, você pode estar espiritualmente bem, mas se você tiver um filho seu, ou um pai seu dentro de uma UTI do hospital, sabendo que a qualquer momento ele pode morrer, a sua vida ela se desestrutura. Estou certo ou estou errado? E Jó, engraçado, que Jó começa a passar pelas tribulações mais difíceis da vida do ser humano. Porém, existia uma grande diferença em Jó, que não existiam nos outros homens da Bíblia. Uma grande diferença. Jó era um homem que orava. A Bíblia diz que ele orava antes de cometer os pecados. Orava pelos filhos antes dos filhos cometerem os pecados. Jó era um homem que orava. Jó era um homem que tinha intimidade com Deus. Jó era um homem que conhecia a Deus que servia. Porém, Jó nunca tinha passado por uma situação difícil. Por Jó ser um servo obediente, aquilo que eu acabei de dizer, lógico, se você é um servo obediente, se você segue a Deus, se você serve a Deus, se você faz tudo aquilo que Deus manda, naturalmente as coisas do mundo, as coisas que você necessita, a Bíblia diz lá no livro de Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, se você é um servo de Deus, que anda segundo a presença de Deus, naturalmente as coisas que você precisa, Deus sabe. Elas vão acontecer. Mas o problema é, quando começamos a colocar essas coisas ao qual nós precisamos, na frente das coisas que realmente necessitam. Chicão, mas eu necessito de comer. Eu sei que você necessita de comer. Eu também necessito de comer, de investir. De cortar o cabelo. Eu cortei hoje, está bem bonitinho. Precisa. É necessário. Porém, quando eu coloco essas coisas na frente daquilo que realmente importa, e se eu fizer uma pergunta hoje aqui, nesse momento, para você que está em casa e para você que está na igreja, quanto tempo faz que você não acorda pela madrugada, bota o seu joelho no chão e conversa com Deus? Faça um encargo aí de consciência. Eu estou falando de lá daqui para lá, mas do mesmo jeito que vai daqui para lá, vem de lá para cá. Eu estou fazendo essa pergunta para mim mesmo. Quantas vezes, durante esse ano agora que começamos na igreja orando, pedindo, jejuando, pedindo a Deus, que começamos só pedindo, né? Quantas vezes durante esse ano de 2022 começamos o ano na igreja, foi uma bênção do Senhor, pedimos e pedimos. Mas vamos fazer um encargo de consciência. Quantas vezes esse ano nós tiramos uma sexta, um sábado, dizemos assim, vou jejuar isso em algum propósito. Aí eu estou falando de um homem que passou por várias tribulações. Primeira, familiar. Essa aí já desestrutura o homem. Segundo, a tribulação financeira. Você quer ver tabefe dentro de casa, entre marido e mulher? Não vou ser hipócrita. Estou mentindo, amor? Hein, filha? Não sei que eu não estou mentindo. Você quer ver tabefe dentro de casa? Falte o dinheiro do desodorante da menina, não é nem o da gente não, da menina. Faltou o dinheiro do desodorante. Tu se vire. Não é assim? As tribulações, primeiro a saúde, né? Família, tocar na família. E depois essa segunda tribulação, que era o financeiro. Jó perde tudo que ele tem. Jó perdeu
primeiro perdeu a família, perdeu os filhos. A Bíblia diz que o bem mais precioso que nós temos é os nossos filhos. São a nossa herança. Jó perdeu a herança dele. Depois disso, Jó também perde a sua herança material, financeira. Mas até o presente momento, enquanto ele perdeu a família, enquanto ele perdeu as bênçãos financeiras, ninguém viu Jó dizer: onde está o Senhor? Senhor, cadê você? Muito pelo contrário, chega o servo lá e diz: você perdeu o jumento tudinho, bode, cabra, diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que a gente faz isso no nosso cotidiano? Eu falo de mim mesmo, estou falando de hipocrisia não, estou falando de mim mesmo. Tomaram alguma coisa em mim, dá vontade logo de esfolar. Não vou mentir, né? Porque tem cara que sobe no púlpito e diz: eu sou santo, né? Eu sou muito, né? Eu sou cristão demais, sou crente, aquele crente. Eu sou pecador igual a todo mundo. E daí a gente começa a se questionar: Senhor, o porquê? Mas a gente nunca pergunta, em vez de perguntar o porquê, a gente nunca pergunta: Senhor, para quê? A gente que é crente, a gente que conhece a palavra, a gente que conhece o Deus vivo, que diz que conhece o Deus vivo, porque tem muito crente que diz que conhece. Tem muito crente que diz: eu sou crente, eu tenho fé. Aí pisou o dedo num parafuso. Ai, meu Deus do céu. Salta logo um palavrão. Aquele. Estou mentindo? Ele já está calado, não entendi. Né? Amém? Amém. Louvado seja Deus, né? É todo mundo calado. Né? E Jó vai e passa por outra tribulação. Agora aí já não é mais a perca da família. Já não é também mais a perca financeira. Aí, meu amigo, você perdeu sua família, você perdeu o seu dinheiro. Mas aí, quando mexe na sua saúde, aí o negócio começa a ficar mais complicado. Existe um ditado no mundo que todo mundo diz assim: olha, estou com saúde, tá tudo beleza, né? Mas você liso, sem família e sem saúde, o negócio começou a ficar mais feio. E daí chega muitas das vezes, o mesmo que aconteceu com o Jó, às vezes chega os nossos próprios familiares, né? A gente passa por uma tribulaçãozinha, aí chega um familiar e diz assim: é porque é crente. Sempre tem o dedo do acusador, do inimigo, né? Não é crente, cadê? O que é que está acontecendo? Mas deixa eu dizer, vou repetir: a tribulação não é maior do que o propósito de Deus é maior do que a tribulação que você está passando. E chega a mulher de Jó para Jó, olha para Jó e diz: homem, pelo amor de Deus, amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. E a Bíblia diz que o próprio Deus fala para o inimigo, o próprio Senhor, não foi Toim não que falou, não, foi o próprio Deus. Diz, olha para o diabo e diz: tem visto meu servo Jó, um homem justo, fiel e temente a mim. E a gente para analisar. Mas Deus não amava Jó. Mas Deus não disse com a sua própria boca que ele era um homem justo, fiel e temente a ele? Sim, ele disse. Mas Deus não disse: não vou deixar Jó passar pela prova, porque ele é um homem bom, justo, fiel e temente a mim. Muito pelo contrário, eu vou deixar ele passar pela prova, porque a palavra de Deus diz que Deus açoita todos aquele o quanto ama. Oh, que é isso? Mas precisa levar uma peinha? Precisa. A palavra nos Salmos vai nos dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor, ele pega a ovelha. Se você for ler a história de Israel, você vai ver que a vara é uma varetezinha assim. E o cajado tem uma voltinha.
Aí a ovelha vai para um lado, às vezes está lá na igreja, é crente, é fervoroso, ora muito, é um homem que canta, louva, é um homem que prega, mas é orgulhoso. Aí Deus, pá. Ai. Tem que fazer isso. Não, mas Deus me ama, eu queria que Ele passasse a mão no meu cabelo. Se Ele passasse a mão no seu cabelo, você ia ficar pior, ia ficar mais arrogante, mais besta, mais bosteiro. Aí Deus não quer isso, Deus quer preparar você, botar no caminho e quando chegar lá naquele grande dia, está lá o anjo na porta e diz, vai lá, entra bendito meu pai, entra bendito meu pai. Aí o arrogante não vai subir não, fica. O avarento não sobe também, fica. Chicão, vai ficar todo mundo? Certa vez Pedro fez essa pergunta a Deus, aí disse, Jesus olha com toda a sabedoria de Pedro, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí Pedro disse, pronto, então não vai entrar ninguém. Ele disse, espera aí, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O coração arrogante ele quebra e transforma num coração humilde. Aquele que é avarento, ele tira a avareza. Deus ele transforma. O propósito é maior do que a tribulação. E Jó, no meio disso, começa a se coçar com um caco de telha. Você já imaginou a situação? Pobre, sem família, doente, se coçando com um caco de telha, e o pior de tudo. Eu acho que seria o pior de tudo, que é a questão da ingratidão. O nosso meio evangélico, ele infelizmente, ele tem esse problema. Chicão, hoje você está falando dos evangélicos. É, porque eu estou pregando para crente. Se fosse para pregar para gente do mundo, eu estava pregando era a salvação, a cruz de Cristo. Mas Deus, como eu disse desde o começo, Deus está querendo preparar você e eu para subirmos na morada celestial, porque nós já conhecemos a verdade. Ia ser muito feio Chicão passar aqui a vida todinha no culto, pregando, e quando fosse lá na hora, tá lá, Chicão do lado de fora, olha. Chicão não entrou não, mas rapaz, passou a vida todinha lá pregando, dizendo que Jesus era bom, louvando, fezinho e tal, só rodou no mundo todinho, mas não entrou não. Pois é. E não é isso que Deus quer, não. A palavra do Senhor vai nos dizer que o sangue derramado lá na cruz do Calvário foi para toda a criatura, principalmente para a gente que conhece o Evangelho. E tá lá, ó, Jói, se coçando com um caquinho de telha. E os amigos, cuidado com os seus amigos. Amigo que nós temos, primeiro é aquele Yeshua, Jesus, o nosso Salvador. Depois é nosso pai e nossa mãe. Depois é nosso pastor e nossa pastora. Aí depois vem os amigos. Cuidado com os amigos. Tem muito amigo que abraça assim as unhas por trás. E os amigos começam a acusar a Jó. Mas dizer, está em pecado. Está em pecado. Isso acontece com a gente também, né? A gente está na prova, o cabo diz, tá, isso está em pecado. Isso aí, ó, desmantelado. Está na igreja, mas está fazendo tudo que não presta. Mas não sabe ele que o propósito que Deus tem é muito maior e Deus vai dar uma reviravolta, vai fazer a transformação. Ele não sabe, ele não entende. Por quê? Porque é carnal. Porque o do Espírito entende que o que o cabo está passando é para melhorar. Né? Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó, lá no final do capítulo, já tinha levado pé de tudo que é jeito. Já tinha sido humilhado pelos amigos. Já tinha perdido um menino, já tinha perdido bem, não tinha mais nada na vida. Mas existe uma coisa muito linda na vida de Jó, que nós deveríamos tomar como exemplo. Em nenhum momento você viu Jó murmurar. Não, Chicão, Jó murmurou não. Murmurou. Tem lá ele dizendo que se arrependeu do dia que nasceu. Ele disse, ei, meu amigo,
Mas ele não falou de Deus, não. Ele se arrependeu do dia que ele nasceu. Mas o Deus a quem ele serve, o Todo-Poderoso, em nenhum momento ele botou o dedinho. Cadê Deus? Cadê o Senhor? Como a gente faz. Né? Não faz? Não faz? Tem quando a gente faz essas coisinhas. Não precisa muita coisa, não. Precisa só faltar o dinheiro da conta d'água. Tem o dinheiro da conta d'água, não. Jesus chega aqui. Jesus, oi, cadê o senhor que não trouxe dinheiro da conta d'água? Estou mentindo, estou brincando assim, mas é a verdade. Né? O senhor não disse que eu ia ganhar um marido? Cadê o marido? Cadê? A gente começa a murmurar de tudo, das pequenas coisas, de coisas tão minimalistas que para Deus, eu acho que Deus fica lá no trono da glória morrendo de rir. Ah, bando de besta. Esses meus filhos são muito bestas, né? E Jó olha, no capítulo 42, no versículo 5, ele diz assim, ó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Eita Deus. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Existia um propósito na vida de Jó. E o propósito na vida de Jó não tinha nada a ver com envergonhar Satanás. Porque às vezes o pregador... Não é porque Deus queria humilhar o Satanás. Meu filho, Deus não precisa disso não. Porque ele... É tanto que você vai ler em toda a Bíblia, você não vai ver Deus xingar Satanás. Você já viu Deus xingar Satanás? Em nenhum momento. Deus conversa com Satanás como conversa comigo e com você. Tem uns pregadores que dizem, vou pisar na cabeça, vou dar uma voadora, um maigueirinho, um murro, né? E abestalhado que é, porque não sabe nem, sabe nem o que está falando. Em nenhum momento você vê Deus ofender Satanás, mas conversa numa boa. Mas ao propósito que Deus tinha com Jó não tinha nada a ver com bens materiais também não. O propósito que Deus tinha com Jó não tinha nada a ver com envergonhar um inimigo. Mas existia um propósito muito maior na vida de Jó, que era justamente aquilo que ele fala nesse último versículo da Bíblia. No último versículo do capítulo do livro dele, que ele diz: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço face a face. Deus queria ter uma intimidade muito maior com Jó, porque Jó era um servo justo, fiel e temente a ele. Entende isso? Compreende que o propósito que Deus tem no meio dessa sua tribulação, na minha tribulação, é muito maior do que aquilo que a gente está passando. E eu dizendo, minha filha, está almoçando, fez uma bistequinha boa, rapaz. Eu digo, minha filha, se nós tivéssemos ficado naquela casa, nós estava. Né? Exatamente, Pito, valeu, muito bem lembrado. E hoje ela e eu compreendemos que o propósito que Deus tinha, por nós não termos conseguido aquilo que desejava o nosso coração, era muito maior do que o que nós estamos vivendo nesse exato momento. Livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. É uma bênção do Senhor. Essas coisas, né? O cabelo vai ficando velho, o cabelo vai ficando grisalho, né? Normal. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas não as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você prefere ter dinheiro, casa, riqueza, bens materiais, ser famoso e perder sua salvação? Mas tem um bocado de crente que está aí nesse caminho. Infelizmente. Tem um bocado de irmão que está nessa... Vou falar que tem os boy.
tá nessa vibe. Tem um bocado de boy que tá indo nessa vibe aí. Carro importado, pai, não sei o quê. Tá achando que tá crente abafando que tá indo pro céu. O céu da boca do leão. A gente tem que compreender que a nossa vida, ela não está ligada àquilo que está aqui, ó, aí, que é palpável. Nossa vida, ela está ligada justamente nas coisas que não se veem. Nossa vida não é pautada naquilo que o dinheiro pode comprar, mas aquilo que o joelho pode conseguir, aquilo que o jejum pode conseguir. Eu acho muito interessante. Essa semana aconteceu um fato bem engraçado, que eu quase que choro de achar graça. Quem me conhece sabe, eu cantei muitos anos em banda e tal, beleza. Quando eu saí de banda, a coisa que eu mais queria na minha vida era não aparecer. Tanto é que quem me conhece sabe que por mim eu tocava por trás daqueles bichos ali, desse negócio de pano aí para ninguém me ver. E essa semana eu cheguei, eu estava ajeitando lá o ponto do nosso comércio, e eu parei na lanchonete de frente, né? A vizinha nossa da lanchonete. E a gente estava lá lanchando, aí a mãe dela me viu. Aí disse, você é Chicão? Aí eu disse, sou. Tomei logo um susto, né? Sou. Chicão, cara lá da Pão da Vida, do pastor Chico Chagas. Eu disse, sim. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ligar pro meu marido. Eu disse, não ligue não. Pra que você liga pro seu marido? Não, para dizer que você... Não, minha filha, pelo amor de Deus, para com isso. Eu não tenho orgulho nenhum disso, não. Nem quero. Programa na rádio me chamaram não sei quantas vezes para fazer, nunca quis. Aí, massa que sabe, eu digo muito, eu quero não, nunca quis. Eu não quero aparecer para o homem. Eu quero aparecer aí para Deus. A nossa morada é lá, não é aqui. Certa feita o homem constrói, né, um galpão gigantesco, cheio de coisa. E disse, sentou e disse, agora vou descansar a minha alma. Deus brada lá do céu e diz, tolo. Ainda hoje pedirão a tua alma. Nós temos que entender que o nosso propósito nessa terra, que é passageira, não tem nada a ver com coisas daqui. O nosso propósito é muito maior. O nosso propósito é o céu. O nosso propósito é aquilo que o olho não viu, que não desceu ao coração do homem. O nosso propósito é a paz eterna. O nosso propósito é descansar nas ruas de ouro e de cristal. O nosso propósito é não ter mais tribulação. O nosso propósito é não ter mais doença. O nosso propósito é viver em paz, em comunhão. Amém? Mas quem quiser dinheiro pode ficar aqui. Pronto, tá tudo beleza, né? Quem quer ir para o céu, trabalha para ir para o céu. Quem quiser ficar aqui, fica aqui também. Não tem problema não. Mas que a gente tenha essa consciência que o propósito de Deus sobre as nossas vidas e as tribulações ao qual nós passamos, ela está diretamente ligada lá em cima. Aquilo que Deus foi preparar lugar e disse que um dia vinha para nos buscar. Amém? E aqui eu agradeço minha rica oportunidade. Se sair disso aqui já é de mim e de mim não sai nada. Amém.